Começou a gravar, Amanda? Comecei. Acabei Tá de bem, apertar aqui o record. ótimo. Então, de novo, boa tarde para quem chegou depois. Nós vamos ter uma conversinha agora à tarde sobre métodos de diagnóstico por imagem, né, na rotina de cavalos de esporte. Eu sou médica veterinária, formada em 2006. Sempre trabalhei com cavalo e no início, logo que eu saí da faculdade, eu trabalhei somente com cavalo de esporte. Trabalhei muito com cavalo de polo e cavalo quarto de milha, de tambor. E na época ainda tinha muitas provas de team roping e atendi bastante esses cavalos também. E aí depois, quando eu comecei a dar aula, eu comecei a dar aula na Unip de Campinas, sem estar preparada para dar aula, por isso que eu falo que é uma conversa, não é uma aula. Eu fui mesmo como convidada e comecei a dar aula sobre cavalo, assim, especificamente. Eu ia lá, eu misturava sêmio com clínica, com cirurgia, porque na época, na faculdade, não tinha um professor específico de equinos. E aí, depois que eu fui fazer mestrado, e aí eu comecei a dar aula na Universidade Católica no Mato Grosso do Sul, e isso aí já tem mais de 14 anos, desde a minha formação. Uma coisa muito importante é que, às vezes, as pessoas falam assim, eu nunca tive a vivência com cavalo, eu nunca cheguei perto de um cavalo, minha família não tem cavalo. Isso vai me impedir de ser um médico veterinário de equinos. Eu acho que isso não tem nada a ver, tá? Para mim, o seu estilo de vida não vai influenciar na sua escolha profissional. Então, da onde eu vim, de Campo Grande, nós tínhamos muito aquela ideia assim, para eu atender cavalo, eu tenho que andar de camisa, de bota e de fivela. E aí, quando eu cheguei em São Paulo para fazer residência, eu me deparei com médicos veterinários de equinos que andavam de bermuda e tênis de corrida, assim, porque era mais confortável para ficar o dia inteiro de tênis. E daí foi onde eu comecei a quebrar os meus preconceitos, né? E eu acho que isso ainda está um pouquinho inserido na medicina veterinária. Eu não sei, depois eu quero saber a opinião de vocês também. Então, eu aprendi pela dor, não foi pelo amor, assim, eu cheguei cheia de preconceitos. E aí, uma coisa importante para a gente entender aqui, quando a gente fala de métodos de diagnóstico por imagem, e quando eu uso o termo na rotina clínica de cavalos de esporte, aí vocês podem me perguntar assim, mas qual que é a diferença de um cavalo de esporte para um cavalo de fazenda, ou um cavalo de final de semana? A gente já vai entender um pouquinho o que é isso. Então, quando nós falamos de métodos de diagnóstico por imagem, existem diversos métodos. Na atualidade, nós temos aí até inteligência artificial avaliando a claudicação, já existem equipamentos que avaliam a claudicação do cavalo, sem você precisar entender nada de claudicação. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, tem um equipamento que chama Lamines. É um equipamento que ele tem um vetor e dois rotores, então é um aparelhinho que vai na cabeça do cavalo, um aparelho que vai na garupa e um aparelho que vai no casco direito, da mão direita. E eu coloco esse cavalo trotar. E aí ele aparece qual a força que ele bate os 4 membros no solo, qual é a amplitude da passada, qual é o grau de flexão da articulação metacarpo-falangiana ou metatarso-falangiana. Então, ele meio que avalia a claudicação. Porém, a gente não pode esquecer que é uma máquina. Então, assim como os exames de imagem, uma coisa muito importante é que eu não peço um raio-x, um ultrassom, uma ressonância magnética de um cavalo, sem antes ter feito isso aqui, ó. Alguém pode me falar se aparece a minha caneta vermelha aí? Aparece? Aparece. Aparece. Tá bom. Então, uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, não existe solicitação de exame de imagem sem um exame clínico. Quando eu falo exame clínico, é desde a identificação do cavalo, é desde você saber, assim, faz quanto tempo que aquela pessoa
é proprietário daquele cavalo, ou é treinador daquele cavalo, ou simplesmente conhece aquele cavalo. Por que isso é importante? Porque eu preciso de um histórico. Os cavalos desenvolvem, assim como as pessoas, limiar de dor diferente. Então, eu posso ter um cavalo com um problema muito brando, mas a clínica dele é bem visível. Então, vamos pensar assim, ele tem um problema muito pequeno, mas ele manca muito. E eu posso ter um cavalo que tem um problema muito grande que não manca nada. Então, é importante um exame clínico e um exame físico geral também. Não é porque chegou um cavalo para você mancando, que nem coloca a mão direita no chão, que você não vai olhar mucosa, que você não vai olhar TPC, que você não vai olhar cardíaco, que você não vai aferir a temperatura, frequência respiratória. Depois que você faz um exame geral, você olha o cavalo inteiro, esquece de onde está te chamando a atenção. Depois você vai para aquele lugar onde é a queixa do proprietário ou aonde você está visualizando o problema. E só depois eu peço exames complementares. E aí, dentro aqui desses exames complementares, estão os nossos métodos de diagnóstico por imagem. E aí, não é que eu vou fazer o diagnóstico por imagem, ele vai resolver o meu problema. Muitas vezes, o meu diagnóstico de imagem, ele pode excluir, às vezes, uma suspeita ou confirmar uma suspeita. Então, esse método de diagnóstico por imagem, ele pode ser tanto auxiliar do meu exame físico, tanto pode trazer a elucidação do problema, então eu faço o diagnóstico com ele, quanto eu também posso estabelecer qual vai ser a minha conduta terapêutica e ainda estabelecer qual é o prognóstico. Para eu virar para a pessoa e falar assim, olha, seu cavalo vai ficar sem competir por um mês, mas quando ele voltar a competir, ele vai voltar 100%, ou ele vai voltar 50%, ou ele vai voltar, sei lá, ou ele não volta. Então, uma coisa bastante importante, que às vezes no início da nossa formação, assim, a gente fica meio inseguro, é não fechar um diagnóstico. Isso é comum. Tá? Eu sempre falo que a gente tem que se basear naquela lista de problemas. Então, vamos lá. O que o cavalo tem de problema? Vamos tentar resolver os problemas. Às vezes você não chega a um diagnóstico. E uma coisa muito importante é que é muito fácil a gente falar de cavalo de esporte, porque cavalo de esporte são animais que já são cuidados de uma forma diferente. Mas independente do que eu estiver falando de cavalo, a gente não pode esquecer dessa frase. A clínica é soberana. Então, os exames de imagem, eles são complementares e eles nunca vão substituir a avaliação do médico veterinário. Porque vocês concordam comigo que se eu faço um raio-x e aí eu vejo uma alteração óssea, mas aquele cavalo não me apresenta nenhum sinal clínico, não claudica, não tem dor, não tem queda de rendimento, não muda a biomecânica do movimento, não tem por que eu me preocupar com aquela alteração do raio-x? Então, por isso que a gente diz que a clínica é soberana. Então, todas as imagens, independente do método, elas devem ser avaliadas pelo médico veterinário e correlacionadas obrigatoriamente com o que eu estou examinando do cavalo, senão não adianta, certo? Amanda, é muito estranho falar pro nada. Qualquer coisa vocês me param, tá bom? Você estava acostumada só a ter aula assim, né? É ruim mesmo. Mas qualquer coisa eu vou Gente, entrando aqui. uma hora dessa eu tô passeando, dividindo tereré com as pessoas, aqui eu Indo não para um tenho lado muito. e para o outro da sala, senta um pouco no palquinho, põe a perna Pois na é, cadeira. Mas tá bom, é pode assim ser. mesmo. Tá bem. Pessoal, vocês Então, podem ir interrompendo também, tá? Caso vocês queiram fazer pergunta, só pedir licença e fazer a pergunta. Eu coloquei no chat que vocês podem mandar lá também, quem preferir. tá, aqui eu não consigo Combinado. acompanhar o chat, tá? Tá, né? Eu sei, pode deixar que eu falo depois, no finalzinho, que vier no chat. Tá bem. Bom, vocês conseguem ver essa imagem aí, né? Um corredor, um maratonista e um cavalo de esporte. Então, aquilo que eu comecei a falar com vocês no início, esses cavalos de esporte, eles são diferentes daqueles cavalos que eu tenho e ando no final de semana? São. Por quê? Porque a nossa realidade é a pessoa te ligar e te dizer assim, olha, o meu cavalo está com problema.
o meu cavalo está mancando. E hoje em dia, assim como nós fazemos, os proprietários de cavalo também faz. Antes dele chamar o veterinário, ele já pesquisou na internet o que o cavalo tem. Ele já colocou o sinal clínico, ele já digitou lá no Dr. Google e ele já até tratou muitas vezes. E aí, quando você chega lá, é para você meio que salvar o cavalo, ressuscitar o cavalo, muitas vezes. Então, às vezes ele já tentou tudo. E aí ele te chama para ser uma solução milagrosa. E isso não é realidade no cavalo de esporte. O cavalo de esporte, ele precisa, e até quem tem cavalo de esporte, precisa ter isso claro na cabeça, que ele é um esportista. É diferente se eu sair para correr todos os dias e der uma corridinha de, sei lá, 2 quilômetros, e eu começar a correr 20 quilômetros. Até a minha alimentação precisa ser diferente, porque senão eu não vou ter energia suficiente para isso. Então é isso que a gente tem que lembrar quando eu uso o termo equinos de esporte. Então eu preciso fazer aquela pessoa entender, aquele cara que quer uma vez no mês, agora tá tudo parado, mas enfim, se Deus quiser isso volta, e no rodeio correr uma prova, ele tem que entender que o cavalo dele não pode ser tratado como ele tratava aquele cavalo que de vez em quando ele ia lá, montava, enfim, aquele cavalo de final de semana. E aí, uma coisa extremamente importante é que quando a gente fala de cavalo de esporte, a gente fala de animais de alto desempenho. E a grande maioria dos problemas de cavalo de esporte vão estar relacionados com o sistema respiratório e com o sistema musculoesquelético. Mas lembra aquele comecinho que eu falei do exame físico geral? O sistema respiratório funciona se o sistema cardiovascular não estiver funcionando? Se não circular sangue, respira? Não. Alguém não respira? Se não respirar, tem atividade muscular? Também não. Também não. Tá, e se o sistema nervoso tiver um problema? Algum desses outros funciona? Nenhum. Então, o que a gente precisa entender? Que mesmo que eu visualize um problema no sistema músculo-esquelético, que a gente muitas vezes usa o termo locomotor, e não tem problema nenhum, pode ser um dos dois, ele pode estar relacionado com outros sistemas. Então, a gente precisa entender que é um conjunto. Eu tenho um gifzinho que eu acho muito engraçado, que é de um cara abrindo o cavalo no meio e tirando como se fosse uma bateria. Às vezes a gente tem aquela ideia de que você consegue trocar uma peça. É uma máquina, mas é uma máquina de um sistema biológico, é diferente. E isso é dependente um do outro. E aí, o que acontece nesses cavalos de alto desempenho? Muitas vezes, os sinais clínicos são muito sutis. É raro você atender um cavalo de tambor, que a pessoa te chama lá porque o cavalo está mancando. Acontece? Sim, acontece. Mas quanto maior o desempenho do cavalo, quanto de mais alto nível for esse cavalo, mais distante vai ser essa realidade. As pessoas não vão te chamar lá porque o cavalo não está pondo o casco no chão, porque ele está com uma ferida gigantesca. Eles vão te chamar lá porque esse cavalo aqui antes fazia uma pista em 18 segundos e agora está fazendo a mesma pista em 18 segundos e meio. E aí ele quer saber o porquê que esse cavalo está meio segundo mais lento. E aí é isso que muitas vezes a gente vai ter que tentar diagnosticar. Tá? Então, de acordo com as modalidades, eu coloquei algumas fotinhas aqui para a gente entender, nós temos lesões também mais características. Até a gente vê isso no esporte para humanos. Então, você tem lesões que são específicas de jogadores de vôlei, lesões específicas que são de jogadores de futebol, de tenista, de corredores. Por quê? Porque de acordo com o exercício executado e a repetição, você tem que lembrar que é aquele pequeno trauma rotineiramente, você tem uma maior exposição do sistema musculoesquelético e uma maior predileção para um determinado problema. Uma outra coisa bastante importante é que essa medicina equina ela vem evoluindo assim no esporte, acho que quase que diariamente, porque todo dia você vê um outro cavalo batendo recorde de um e fazendo uma coisa diferente. Há alguns anos atrás, acho que
há uns 6 anos atrás, os cavalos de enduro, eles corriam em média aí 18 km por hora. Hoje em dia, a média das provas de enduro tem cavalos que chegam, provas de alto nível mundial, a 30 km por hora. Então, ele quase dobrou a velocidade dele. Então, é claro que os problemas vão existir, mas cada vez os sinais clínicos vão ser mais sutis. Então, a gente precisa saber usar os exames de imagem ao nosso favor. E aí, de uma forma geral, esse diagnóstico de imagem, tá aqui a palavra diagnóstico, mas vocês entenderam que nem sempre é diagnóstico, né? Às vezes eu não chego a diagnóstico nenhum com o exame de imagem. Eu posso confirmar a presença de uma doença ou até mesmo a sua causa. Eu consigo ter a exatidão da localização, eu consigo avaliar a severidade, eu consigo avaliar a evolução e muitas vezes a eficácia do meu tratamento. Porque às vezes, lembra que não é aquele cavalo só mancando, é isso que a gente precisa entender. Porque se fosse um cavalo mancando é muito fácil. O cavalo parou de mancar, ótimo, resolvi o problema. Mas vocês concordam que nem sempre o cavalo não mancar não significa que ele não tem um problema? Vocês conseguem ver dessa forma? Será que eu posso examinar um cavalo, fazer o exame físico dele, do sistema locomotor, ele não me apresentar alteração e mesmo assim ele ter um problema? O que vocês acham? Alguém fala comigo? Calma aí. Pode participar, turma. Não precisa ficar com vergonha, não. Aqui a gente está em casa, literalmente. Eu acho que o principal do diagnóstico por imagem seria confirmar a presença do causador da doença, alguma coisa, da exata localização. Então, mas você concorda que não dá para eu escanear o cavalo inteiro? Não, isso é verdade. Esse é o nosso objetivo. Só que qual que é o problema, assim? Às vezes, eu sei que o cavalo manca da mão direita, mas ele manca da mão direita do casco, da quartela, do boleto, da canela, do carpo. De onde? Aí eu falo, eu faço o bloqueio. Vocês aprenderam o bloqueio, certo? Aham. Lembra que eu vou bloqueando de proximal para distal, porque aí eu faço um bloqueio anestésico, coloco o cavalo a andar de novo, se ele parou ou se ele diminuiu a claudicação, eu vou isolando os lugares. Ótimo. Aí eu bloqueio os 4 pontos baixos. E esse cavalo diminui a claudicação. Diminui, não zera. Tá, é o boleto. Mas aí, é o osso, é ligamento, é tendão, é cartilagem, é o subcondral. Então, você consegue... o meu objetivo é esse que você falou, tá perfeitamente correto. Mas eu só preciso, para eu não me frustrar com os exames de imagem, porque o que acontece... Tem que ser mais específico, né? Quanto mais específico, melhor. Ele não melhor. te permite ser específico, né? Não, esse que é o problema. Nem sempre, né? O ideal é que fosse, mas nem sempre. Aí, o que vai acontecer? Nós temos aqui diversos exames de imagem. Então, eu coloquei aqui para vocês a endoscopia, a termografia, a radiografia, a ultrassonografia, a tomografia, a cintilografia e a ressonância magnética. É difícil eu escolher um, mas eu tenho uma sequência. Igual na semiologia eu tenho uma sequência, eu também vou ter uma sequência na escolha dos meus diagnósticos por imagem. Por quê? Nós falamos de cavalo de esporte, nós precisamos falar do sistema respiratório e do sistema locomotor. Então, aí nós estamos com um grande desafio, né? Falar isso de uma forma muito simples e dar um embasamento geral para todo mundo. Quando a gente fala de endoscopia nada mais é que um método de análise de uma determinada cavidade oca ou de um órgão oco. Então, endo significa dentro. Escopia, instrumento para observar. Até aproveitando, queria dar uma dica para vocês que facilitou muito a minha vida.
quando eu descobri um negócio que chama etimologia das palavras. Então, todas as palavras, você vai buscar saber de onde ela se originou e por que ela se formou daquele jeito. Isso resolve, assim, grande parte dos nossos problemas. Porque aí você vê, né? Endo, dentro. Escopia, instrumento para observar. Então, se eu falar para você gastroscopia. Alguém nunca tinha ouvido falar desse nome? Eu. Você que falou eu. Você acha que é o quê? Chuta aí. Gastroscopia. Presta atenção na É o... definição que a gente está tendo aqui, ó. Instrumento para observar por dentro. eu ia falar uma câmera que avalia a incidência de gás lá dentro, alguma coisa assim, que consegue enxergar. É uma câmera, tá certo. Que sistema que te lembra quando eu falo de gastro? Digestório. Ótimo. Por onde começa o sistema digestório? Pela boca. Exatamente, é uma câmera que vai entrar da boca e, dependendo do seu comprimento, pode chegar até o intestino. Uhum. Gastroscopia, olhar por dentro o sistema gástrico. É isso. Tá, e daí agora se eu virar e falar para você broncoscopia, É o que avalia os brônquios, pulmão exatamente, respiratório. exatamente. Especificamente os brônquios. Uhum. Vai avaliar o sistema respiratório. E por aí vai. Então, separar as palavras e analisar as suas partes e saber qual é a origem das palavras, isso é a etimologia das palavras. Isso nos ajuda muito, porque às vezes você pega um negócio e fala, nunca ouvi falar isso na vida. Peraí, vamos dividir isso aqui, vamos entender. Da onde veio esse nome? Então, às vezes a gente já consegue... uma coisa que a gente nunca ouviu falar, a gente já consegue elucidar de uma forma mais fácil. Uhum. Então, aqui, eu consigo fazer endoscopia, vai mudar aqui esse prefixo de acordo com o órgão ou com a região que eu vou examinar. Mas vai terminar sempre em copia. Tudo que vocês vierem copia, significa que é algum instrumento de câmera que vai produzir uma imagem. E eu consigo fazer isso aonde? Em órgãos oco ou em cavidade corporal. Tá, então eu consigo examinar, exemplo, sistema respiratório, porque ele é um órgão oco, em algumas porções. Sistema gastrointestinal, porque ele é um órgão oco. Eu consigo avaliar a cavidade abdominal? Será que isso aqui? Cavidade abdominal é um local Não. oco? É uma cavidade? Não é uma cavidade? Um buraco cheio de coisas? Uhum. Tá, se eu fizer um furinho ali no flanco e colocar uma câmera, eu consigo olhar alguma coisa lá dentro? Consigo. Como que chama uma cirurgia que eu abro o abdômen do cavalo? Alguém Laparoscopia, lembra? celeotomia, laparoscopia, Laparostomia, celeotomia. quando eu abro. Se eu usar a câmera, vai chamar o quê? Você já falou aí. Laparoscopia? Isso. Porque a gente tem que lembrar, fala, nossa, mas o que láparo tem a ver com o abdômen? É que a gente tem que lembrar que a língua portuguesa, ela é uma mistura, né? Ela vem do latim, principalmente, mas ela tem já a mistura de vários. Quantas palavras inglesas a gente já não tem no nosso dia, né? Estamos fazendo aqui uma webconferência. Web é uma palavra inglesa, não é uma palavra portuguesa. Agora está no nosso dicionário. Live, vamos fazer uma live, que é a nossa realidade, também é uma palavra que foi incorporada ao nosso dicionário. Então, por isso que aqui algumas vezes não bate muito. Mas aí, como a gente não para de estudar, a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo. E uma coisa importante, quando eu falo endoscopia, é que eu tenho diversos aparelhos diferentes. Esses aparelhos são rígidos ou esses aparelhos são flexíveis. Rígido, porque ele é duro, é um caninho. Flexível, porque ele é mole, porque ele se movimenta. Simples assim, a gente não precisa ficar... Às vezes a gente olha umas coisas e fica falando, nossa, isso deve ser muito difícil, muito complicado, a gente precisa entender da maneira mais simples. Por quê? Você tem que entender que o dono do seu cavalo, ele não quer que você chegue lá e fique falando palavras difíceis para ele, para mostrar o seu conhecimento.
Ele quer que você passe para ele qual é o problema que o cavalo tem e você precisa passar segurança quanto a isso. Então não adianta eu falar um monte de palavra bonita lá para ele que ele não vai entender nada. Eu preciso explicar para ele. E às vezes eu preciso explicar da maneira mais sucinta. Então a gente precisa ter o conhecimento científico, mas a gente precisa tornar esse conhecimento científico acessível a qualquer pessoa. Então a gente pode falar as coisas de uma maneira muito mais simples, que eu acho que fica mais claro para todo mundo. E aí, dentro das endoscopias, a gente já falou bastante aqui, eu posso examinar a garganta, eu posso examinar a cavidade nasal, eu posso examinar a traqueia, o estômago, a bexiga, o abdômen. E aí, o que eu mais uso, na verdade, em cavalo de esporte é a traqueoscopia e a artroscopia. Durante esses exames, são exames de imagem, mas eu posso coletar uma amostra de uma determinada região para poder fazer um exame, um histopatológico, posso coletar uma secreção para fazer uma citologia. Então, às vezes, o exame de imagem, ele pode ser também um método utilizado para você realizar um outro exame, onde eu vou coletar material para um segundo exame. E aí, no cavalo, eu coloquei aqui só umas imagens para vocês verem. Isso aqui seria um artroscópio. Ele é rígido. Então, aqui eu tenho uma ótica, que é aonde eu vou visualizar, é a câmera, um canal de trabalho e um segundo canal de trabalho. Para frente, a gente já vai ver uma imagem de artroscopia. Isso aqui é a mesma... Esse aqui é um gastroscópio. Esse aqui, eu chamo de endo, qualquer um desses aqui, isso que vocês precisam só entender um pouquinho. Qualquer um desses equipamentos podem ser chamados de endoscópio. Mas como eles já são específicos para uma determinada região, eu coloco nomes diferentes. Então, esse aqui é um gastroscópio, porque para eu fazer um exame de gastroscopia em um cavalo, eu preciso de um equipamento de pelo menos 3 metros. E esse é um equipamento flexível, de 3 metros. Chamo de gastroscópio. É o mesmo equipamento que eu tenho aqui, que a gente às vezes chama só de endoscópio, que eu uso muitas vezes para avaliar aqui a imagem que a gente tem aqui, ó, da entrada da bifurcação da carina, aonde eu faço uma traqueoscopia. Só que eu posso pegar esse mesmo equipamento aqui, o artroscópio, e fazer também uma sinoscopia. Sinoscopia. Da onde será que é isso? Vou pesquisar aqui. Não, vamos pensar. Ó, a gente está falando de cavalo de esporte, então a gente vai direcionar para sistema respiratório e sistema locomotor. No sistema respiratório, vamos lembrar, cavidade nasal, os meatos, depois tem o que mesmo? Aonde que fica a raiz do dente do cavalo? Ah, não, Lembra lá do eu também, só tem eu, não dá, não. Quem é que tá falando? Cadê o Eu não sei. pessoal? Ah, eu queria ver a carinha de vocês. Deixa eu pegar. É o Caio que tá falando, né, Caio? É. Gente, é só pensar um pouquinho, aquela velha máxima, né, que a gente fala sempre nas aulas. A gente sempre tem que estar com o atlas de anatomia na cabeça, que senão a gente não consegue entender o restante. Ó, vou tentar fazer um desenho. Não me matem. Cavalo tem muito problema de dente, né? Tem. E por quê? Porque o dente dele sempre cresce. Tá. E aí o dente dele sempre cresce e às vezes tem muito cavalo que começa com secreção na narina. E aí você vai investigar, tem um dente quebrado. Como que essa secreção foi parar na narina? Se eu quebro o dente e se a gente quebrar o dente e eu comer, se eu perder um dente, eu comer, a comida não vai parar na narina. No cavalo vai por quê? Porque tem um ducto que conecta.
Não, porque a raiz do dente, lembra? A raiz do dente do cavalo fica dentro do seio nasal. Ah, seio. Entendi. O cavalo tem 6 pares de seios nasais. Vamos lembrar a anatomia. Ah, sinoscopia, avaliação dos seios nasais. Entendeu? Uhum. Simples assim. Eu vou usar isso aqui, que é duro, por quê? Porque eu vou fazer uma abertura no osso. E às vezes esse pode ser o problema do meu cavalo. Eu vou ter que fazer uma pequena incisão cirúrgica para realizar um exame de imagem. Tá vendo como que a gente não pode simplesmente falar assim, vai lá e faz alguma coisa? Porque às vezes eu tenho que submeter o cavalo a uma anestesia Cirurgia. geral. A grande maioria das vezes. Tá? Então aqui, uma outra coisa muito importante é que a gente disse que os cavalos, a pessoa pode te reclamar que ele diminuiu segundos na pista que ele faz. Então, eu preciso de uma endoscopia, e se o cavalo estiver parado, concorda que o gasto dele energético não é o mesmo, e a quantidade, a forma com que ele respira, a quantidade de ar inalado também não é a mesma? É só a gente imaginava a gente correndo. Então, as vias aéreas, normalmente, ela tem alta resistência ao fluxo de ar. Lembra aí que o cavalo só respira pela boca. O cavalo só respira pela boca também por causa da anatomia da cabeça. Porque o palato mole, ele é muito longo. Então, o cavalo, olha aqui esse cavalo correndo, tanto que dilata a narina. Por que ele faz isso? Para tentar diminuir a resistência do fluxo de ar. Por que existe essa resistência? Porque o ar ele precisa ser aquecido e umidificado. E isso não é um problema nenhum se eu tiver um cavalo trotando de vez em quando, se eu tiver um cavalo trabalhando na lida do gado. Agora, se eu tiver um cavalo que eu queira que ele corra 30 km por hora, isso pode ser algum problema para mim. E aí, muitas vezes, a movimentação das estruturas do sistema respiratório superior podem ser uma causa de resistência. Então, eu preciso ver esse cavalo, eu preciso ver aqui. Deu para ver aqui? Bem pequenininho na câmera aqui? Onde eu fiz o círculo vermelho agora? Aqui eu estou tendo uma imagem bem pequenininha, eu já vou mostrar uma maior, de uma laringe. Aqui eu tenho um equipamento, está dentro da narina, ó, aqui eu tenho um equipamento, que é esse equipamento aqui. Nossa, que bagunça que eu fiz. Esse aqui. Eu tava dando zoom na imagem. Tá, desculpa, eu vou mostrar uma maior daqui a pouco. É esse mesmo equipamento, só que ele é um equipamento portátil. Aí eu coloco, prendo na cabeçada do cavalo e coloco o cavalo para correr. E eu fico com a câmera aqui na minha mão. E aí eu vejo como é que está funcionando as cartilagens da laringe. Caramba, que da hora. Então, quando eu faço isso, uma endoscopia, porque daí eu tô olhando eu tô olhando laringe, eu olho um pouquinho da traqueia, eu posso chamar isso, na verdade, de laringoscopia. Mas ninguém chama de laringoscopia. Laringoscopia. Todo mundo fala endoscopia. Endoscopia da laringe, ponto. E como isso é em movimento, eu chamo de dinâmica. E essa dinâmica, ela pode ser tanto desta forma, que vocês estão visualizando aqui nessas duas fotos, que eu coloco isso na cabeçada e o cavalo sai para correr e eu acompanho a imagem, ou em esteira. Então, eu vou tentar mostrar um videozinho para vocês de um laboratório, que é o Laboratório de Medicina Esportiva aqui da USP. Então, ali, nós fazemos esse tipo de exame com o cavalo na esteira. Então, exemplo, você é médico veterinário, quer mandar o cavalo para a gente investigar um problema na laringe para você. A gente normalmente recebe esse cavalo pelo menos com uma semana, e aí nós vamos habituar, porque depende muito do que o cavalo faz, a ele correr na esteira. E aí, depois que ele estiver habituado com essa esteira, é uma esteira igual uma esteira de academia de gente, porém para cavalo. A gente vai colocar um aparelho de endoscopia dentro da narina e avaliar as cartilagens da narina. Vamos ver o vídeo.
O professor, e para o cavalo não atrapalha, não incomoda nada, todo esse equipamento aí? Incomoda. Por isso que a gente sempre pega o cavalo uns dias antes, para a gente adaptar o cavalo Uhum. ao exame. Entendi. O outro, lá na pista, que você viu que é o mesmo exame, mas o equipamento é diferente, é um Mas equipamento portátil, é a mesma coisa. Às vezes, na hora que Uhum. você coloca o equipamento, o cavalo espirra, se incomoda, mas aí ele começa a correr, ele esquece daquilo ali. Tá? E Entendi. aqui, a gente está vendo as cartilagens da laringe. Então, aqui, ó, vamos lembrar aqui de novo. Nossa, vocês vão me odiar, né? Lembrando de anatomia. Nada? É que a anatomia faz parte da nossa vida, assim. Quanto mais anatomia eu souber, mais fácil de eu elucidar os problemas. Então, aqui eu tenho a epiglote, aqui eu tenho as cartilagens aritenoides, aqui eu tenho as cordas vocais, aqui eu tenho o ventrículo, nesses buraquinhos entre a corda vocal e aritenoide, e aqui eu tenho a abertura da traqueia, que eu chamo isso de rimaglote. Vocês lembram de uma patologia do cavalo aí, da laringe? Alguém lembra? Cavalo roncador, Exatamente. Por que o cavalo ronca? por problema de adução, abdução dos aritenoides. Exatamente. Ele faz isso parado? Geralmente, não, pode ser intermitente. A grande maioria dos casos é intermitente. E só acontece também quando esse cavalo é forçado a uma respiração máxima. Então, se eu não fizer isso de uma forma dinâmica, com o cavalo em movimento, muitas vezes eu não vejo as alterações da laringe. E o cavalo roncador nem sempre é por problema especificamente nas aritenoides. Ele pode ter um problema no ventrículo. Ele pode também diminuir o rendimento, porque ele tem um problema. Porque ele tem um problema, às vezes, na epiglote. Então, quanto que eu vou solicitar uma endoscopia dinâmica? Então, eu posso solicitar ela tanto para o meu diagnóstico, mas eu também uso ela de forma terapêutica. Por quê? Eu vou investigar a diminuição do desempenho durante o exercício, eu vou investigar uma intolerância ao exercício, porque eu vou conseguir visualizar como essa cartilagem da laringe está funcionando, todas. Eu consigo também colocar esse meu endoscópio internamente dentro da traqueia, enquanto o cavalo está correndo. Qual é uma outra patologia que acontece em cavalos de alto rendimento do sistema respiratório? Vamos lembrar aí. Deslocamento dorsal de palato mole. O que mais? Tem um outro que é lá na traqueia. Encarceramento de epiglote também. E mais na traqueia? Passei a cartilagem da laringe. O que pode acontecer? Já viram falar em hemorragia pulmonar induzida pelo exercício? Sim. HPIE, que é aquela imagem do cavalo com a narina sangrando. Tem um estudo, ele é um pouco antigo, mas ele ainda é bastante fiel, que faz o teste. Esse é um estudo brasileiro, fez aqui no Jockey de São Paulo, quando estava ainda tinha muito cavalo aqui. 90% dos cavalos que têm hemorragia pulmonar induzida por exercício não sangram pela narina. Você não vê nada. Tá, então por que eu vou suspeitar que o cavalo tem isso? Porque você vai investigar por que ele está diminuindo o rendimento. E aí, quando você investiga, você vê sangramento lá na traqueia. Eu não conseguiria ver isso se eu não investigasse. Então, essa é a diferença da gente atuando na medicina esportiva equina. Tá? E aí eu também vou ver o que a gente já disse, os ruídos respiratórios. Eu faço essa avaliação das estruturas da laringe, eu também consigo
refinar o meu diagnóstico. Porque às vezes eu sei que é um problema na laringe. Ou exemplo, o cavalo sangrou pela narina. Mas o cavalo só sangra pela narina por causa de hemorragia pulmonar induzida pelo exercício? Não. Uma outra coisa que ele pode sangrar pela narina, que é uma coisa muito comum, é um hemoparasita. Então, se o cavalo tiver uma hemoparasitose, ele pode sangrar pela narina. Aí lembra aquela história do exame geral? O cavalo com hemoparasitose, o que é uma das primeiras coisas que altera? Alguém lembra? Hemograma? Antes, estou examinando o cavalo, estou lá na fazenda com o cavalo. Lá eu suspeitei que ele tem. Exatamente. Aí pensa, você pega um cavalo, desloca ele até São Paulo, teve que tirar GTA, teve que fazer, tirar nota, teve que fazer exame de anemia, de mormo, manda o cavalo para uma endoscopia dinâmica, investiga, não acha nada, e aí alguém vira para você e fala: você viu a cor da mucosa desse cavalo? Você investigou a Proprietário mata. Exatamente. Não é que o proprietário mata, mas aí você fala: meu Deus, que tempo que eu perdi. Entendeu? Olha o que você fez o cavalo passar, olha o tempo que você perdeu, o dinheiro. Aí você fala assim: ah, mas eu estou aqui trabalhando. Ótimo, você podia estar atendendo 5 outros cavalos. E deixa, acho que todo mundo já sabe isso. Você trabalha, você atende 100 cavalos, perfeito. Um que você faz uma cagada, te queima. Já viu aquela música lá? Como que é? Todo mundo conta os copos? Ninguém vê os tombos? Verdade. Quando você está trabalhando é diferente. O povo nem liga pro tanto que você bebe, só vê a hora que você cai. É exatamente assim. Então, por isso que a gente tem que ter o exame clínico sempre aliado. É lindo falar de diagnóstico por imagem, mas não adianta nada se não tiver um exame clínico. E a endoscopia dinâmica, durante a endoscopia, às vezes eu faço a cirurgia da laringe pelo canal de trabalho da endoscopia. Hoje em dia eu faço ressecção da aritenoide com laser, que a recuperação é muito mais rápida. Ou às vezes eu tenho lá uma inflamação nas cartilagens da laringe, eu vou monitorar se meu tratamento está dando certo. E uma outra coisa importante, que alguns jockeys do mundo, os cavalos que têm hemorragia pulmonar induzida pelo exercício, eles são autorizados a usar diurético. Porque aí o diurético pré-atividade faz o cavalo desidratar, e aí ele vai ficar com menos volume sanguíneo, então ele consegue fazer um maior bombeamento sem ter uma hemorragia, um maior bombeamento de sangue sem provocar uma hemorragia. Só que isso é doping, se eu não tiver alguma autorização. Então, às vezes, existem cavalos que estão autorizados a usar um diurético antes de uma prova, porque eles têm um diagnóstico para hemorragia pulmonar induzida pelo exercício. Tá? Isso não acontece em todos os jockeys, em alguns são autorizados. E aí aqui, as patologias que alguém falou aí, ó, uma imagem de uma hemiplegia laringiana esquerda. Então, olha aqui, ó, a cartilagem não abre. Então, concorda que o tamanho da rimaglote é menor? Que o tanto de oxigênio que vai entrar, de ar que vai entrar, é menos? Se é menos, o rendimento do cavalo vai ser diferente? Tá? Então, por isso que eu preciso investigar isso. Aí aqui eu tenho uma imagem de um encarceramento epiglótico, e aqui eu tenho uma imagem de um deslocamento de pálato. Isso nem sempre é... Por que é importante fazer endoscopia dinâmica? Porque, às vezes, encarcera epiglote em alguns momentos do exercício. Aí, quando o cavalo volta para o repouso, que ele descansa e diminui a frequência respiratória, esse epiglote desencarcera e volta para o lugar. Aí você examina o cavalo parado, não acha nada. Tá? Então, por isso que o exame dinâmico nos ajuda bastante. E aqui 2 imagens, ó. O cavalo que sangra pela narina e uma imagem de uma endoscopia na traqueia, que eu vejo sangramento, porque, como nós dissemos, a grande maioria dos cavalos não vão ter esse sinal clínico de sangrar. Menos de 10% dos cavalos que apresentar a epistaxe pela narina. E aqui
é uma imagem fazendo uma sinoscopia. Aqui dá pra gente, como olho, ele está investigando algum problema no seio frontal. Então, esse cavalo teve uma sedação bem pesada para poder realizar esse exame de imagem. Dúvidas? Posso seguir? Pode. Tá. Gente, eu tô me sentindo tão sozinha, ninguém fala comigo. Bom, aqui nós continuamos na endoscopia, tá? Isso aqui é uma realidade atual minha. Artroscopia. Tá? Nós usamos aquele equipamento que é rígido e vamos visualizar dentro da articulação. Fala, peraí, por que eu vou fazer isso e não vou fazer um raio-x? Retirar fragmento? Não, mas pensa que antes, tá certo? Você diz, diagnóstico. Tá? Vamos só... Eu preciso fazer diagnóstico. Fala, mas e o raio-x? Não apareceu nada, será? Muitas vezes, não. Uma coisa que nos frustra bastante é... Conseguem ver essa imagem que eu fiz a seta? Sim. Aqui eu tenho uma cartilagem na cartilagem. Esse defeito da cartilagem aqui não aparece no raio-x, porque ele ainda não lesionou toda a cartilagem. Cartilagem é tecido mole ou é osso? Na ultrassonografia, professora? Ultrassonografia me ajudaria muito. Só que qual é o problema da ultrassonografia? Tem locais da articulação que eu não consigo visualizar. Ai, ficou péssimo essa minha articulação. Esquece. Tem locais da articulação que eu não consigo visualizar. E aí, porções mais internas, eu não consigo ver nem no ultrassom. Daí eu vou precisar do quê? De uma artroscopia. Antigamente, a gente não fazia artrotomia só para diagnóstico, porque a diferença da artrotomia para artroscopia é que eu faço 3 furinhos e vou com uma câmera. Aqui eu abro a articulação. E nem se eu abrir a olho nu, às vezes eu não consigo chegar em todos os locais. Aqui eu consigo ver, ó, a fibrilação. Olha aqui eu já não tenho cartilagem. Aqui apareceria no raio-x. Então, muitas vezes, quando eu faço uma artroscopia, eu já uso ela tanto para o meu diagnóstico, quanto para terapêutica. Então, o que é importante? Não dá para fazer uma artrotomia? Daria, depende. Mas o tempo de cirurgia é muito menor, o risco de infecção é menor. E, normalmente, a lesão que eu provoco até cirurgicamente, aqui eu vou fazer uma incisão, eu vou depois fechar com 2 pontos simples. Até a volta desse cavalo à atividade esportiva vai ser muito mais rápida. Então, por isso que na medicina esportiva, isso se tornou tão popular. A artroscopia hoje em dia é um exame muito popular. Tá? É claro que, para eu fazer uma artroscopia, o meu cavalo ele vai passar por uma anestesia geral. É um exame de imagem? É um diagnóstico de imagem dinâmico? Sim, através de uma incisão cirúrgica. Tá? Então, até esse livro aqui, ó, eu coloquei a fotinha desse livro, que vocês podem procurar por ele, ele fala só sobre artroscopia. Então, ele fala do uso da artroscopia para o diagnóstico e para a cirurgia do cavalo, tá? De cavalo de esporte, é claro. Aí, aqui algumas imagens que eu tinha guardado aqui do que é uma artroscopia, que é uma artroscopia do carpo, tá? E as imagens que eu vou produzir na câmera. E aí, é claro, eu já vejo toda essa fibrilação de cartilagem, eu já vou curetar tudo isso aqui. Agora, isso aqui acabou a cartilagem. Vocês lembram de osteoartrite?
Alguém lembra? Sim. Osteoartrite é uma doença da articulação e é uma doença inflamatória e degenerativa. Por que ela é degenerativa? Porque é a destruição da cartilagem. E sabe qual é o problema? Não interessa o tratamento que você faça. Essa cartilagem aqui, ela só vai deteriorando cada vez mais. Tanto que em humanos, nós chamamos de artrose, porque a artrite vai evoluindo tanto que ela vira uma artrose, é uma doença degenerativa. A gente pode dizer que quase todos nós, se Deus quiser, vamos ter osteoartrite. Por quê? Porque é uma doença normal do envelhecimento, é considerada uma doença senil. Só que esses nossos cavalos, eles são tão utilizados que, antes mesmo de se tornarem cavalos idosos, eles podem desenvolver isso aqui por causa do trauma repetitivo nessa articulação. Ah, mas não dá para infiltrar? Dá. Mas infiltrar, você usa o quê? Para que você faz numa infiltração de um cavalo? Alguém lembra? Ácido hialurônico e corticoide? Pode ser, corticoide é um anti-inflamatório. Ácido hialurônico vai melhorar a viscosidade do líquido articular. Mas resolve todos os casos? Num cavalo como essa última imagem aqui, ó, pode fazer até anestesia local dentro da articulação, que o cavalo não vai parar de mancar. Porque a cartilagem é avascular e aneural, ela não dói. Só que o osso subcondral é extremamente vascularizado e com muito nervo. Então o cavalo sente muito. Então não adianta, você vai perder o cavalo. E quando expõe o osso subcondral, o que o organismo faz? Ele vai mandar um monte de célula para lá, mas ele manda um monte de célula desregularizada. E aí ele vai crescer um monte de osteófito e vai cada vez mais piorando essa articulação. E aí você pode ter um cavalo que nem flexiona mais direito e desenvolver uma artrite anquilosante. Pode ser o fim desse cavalo. Então eu não posso deixar um cavalo de esporte chegar a um momento como dessa última imagem aqui. Então eu tenho que ver essas lesões bem no início. Porque daí eu já consigo curetar antes de destruir toda a cartilagem, eu já consigo tratar antes de destruir toda a cartilagem. Hoje em dia, nós temos diversas terapias para isso, tá? Mas aí é um outro assunto, que é um assunto que eu gosto muito, que são as terapias com stem cells, que são as células tronco. Tá? Então, ótimo, mas isso ainda é pesquisa, isso ainda é estudo, não dá certo em todos os casos, não é tão simples assim. Nós, como médicos veterinários, precisamos cuidar desses cavalos de esporte antes de chegar nessa última imagem aqui. Então, por isso, de usar esses diagnósticos. Às vezes, por isso, submeter o cavalo a uma anestesia geral para simplesmente fazer um diagnóstico de um problema dentro da articulação. E aí, acho que eu já falei bastante de artroscopia, mas aí aqui só para ficar para vocês um resuminho de quando eu uso ela para o diagnóstico e quando eu uso ela também para a terapia. Às vezes eu já consigo fazer as duas coisas, eu já olho o problema e já tento tratar ou faço um tratamento paliativo desse problema, certo? Aqui eu coloquei uma coisinha só para chamar uma atenção de vocês. Isso aqui é uma imagem de uma articulação pós-mortem, tá? Isso aqui é a articulação do carpo. Então, a gente tem aqui ossos do carpo. Tá cortando Alguém um pouco lembra? o áudio, professor. Osso do carpo 3. Melhorou. Melhorou? Tá. Esse daqui é a fileira proximal dos ossos do carpo. Carpo radial, intermédio e ulnar. Verdade. Essas lesões aqui, ó, conseguem ver a cartilagem íntegra? Ó, o primeiro círculo que eu fiz. Sim. Conseguem ver Ixi, a sumiu tudo cartilagem aqui. aqui? Eita, Aí, voltou, pronto. tá. Conseguem ver a cartilagem? O defeito? Uhum. Onde está a setinha preta do número 2? Uhum. Pela localização desse defeito, eu não consigo ver isso nem no ultrassom, nem no raio-x. Na artroscopia eu conseguiria. Mas eu não mando um cavalo para artroscopia
sem antes Ter sinal. ter um raio-x, ter um ultrassom, ter uma queixa. Eu não vou submeter o cavalo a isso. Então, assim, o que a gente precisa entender é, lembra que no começo eu disse, é difícil de eu escolher? É difícil de eu escolher, porque às vezes eu preciso de vários. Agora eu preciso ter isso muito claro na minha mente para o proprietário não se frustrar comigo. Porque às vezes eu falo para ele, olha, eu preciso de um raio-x. Aí o radiográfico não acha nada. É muito comum hoje em dia a pessoa nem fez, não fez exame, não flexionou o cavalo, não bloqueou e já está fazendo raio-x. Eu posso encontrar um monte de lesão que não dá clínica e eu posso ter um monte de clínica que ainda não aparece lesão raio-x. Clínica soberana. Para mim, o raio-x é um dos primeiros, juntamente com o ultrassom. Mas dá para a gente ficar aqui a tarde inteira falando de raio-x. Então, eu vou deixar isso para o Anderson, que trabalha junto comigo aqui na USP, e ele trabalha especificamente com radiologia, do sistema locomotor, principalmente. Então, aí na semana que vem, vocês vão ter uma aula sobre o raio-x. Quase todos os exames que nós falamos hoje, sem artroscopia, que a gente ainda vai falar ultrassom, termografia, ressonância magnética, cintilografia, tudo isso eu preciso de um raio-x antes. Ele seria o meu de eleição. Ah, mas é o primeiro? Nem sempre. Às vezes eu tenho um outro exame complementar que é primeiro e não é por imagem, que é a avaliação do líquido sinovial. Tá, mas às vezes eu tenho um problema tendíneo. Se o problema é no tendão, o raio-x não vai ser o meu exame de escolha. Mas às vezes eu preciso fazer um raio-x também para eliminar alguma possibilidade. Porque às vezes eu não consigo ter certeza que é num ligamento, eu preciso eliminar o envolvimento de um osso. Aí eu faço o raio-x da mesma forma. Então eu vou deixar para o Anderson falar com vocês na semana que vem. E agora o ultrassom. Tá? O ultrassom é um método bastante utilizado, que anteriormente ele era mais utilizado para tendão, somente, só pensava em tendão. Hoje em dia eu uso ultrassom para tudo, é porque aqui eu vou focar no sistema locomotor, mas quase todos os hospitais hoje, o cavalo chega com síndrome cólica, passa a sonda e já faço ultrassom do abdômen. Para quê? Para ver como estão as alças, para ver se eu tenho inflamação, se eu tenho dilatação de parede, se eu tenho aumento de volume dentro do delgado. Então, ele já é um exame muito mais de rotina atualmente. A grande maioria dos hospitais chegou o cavalo com cólica, passou sonda. Próxima coisa que faz, até às vezes antes de palpar, ou juntamente, é ultrassom do abdômen. Então, a gente já tem equipamentos muito melhores, programas muito melhores, tá? E aqui eu só coloquei a imagenzinha desse aparato de silicone, que é o standoff, que às vezes eu posso pegar um equipamento até humano e eu consigo fazer e avaliar tendão e articulação de cavalo. Tá? O que é legal do ultrassom, que é diferente do raio-x? Ele é um exame dinâmico. Então, eu não tenho uma imagem congelada. Eu consigo ir movimentando, eu consigo movimentar a articulação e mudar essa imagem. Então, eu consigo avaliar de uma forma dinâmica, em movimento, as estruturas. E eu vou avaliar o tamanho, a arquitetura, a forma e os padrões de cinza, que eu chamo isso de ecogenicidade. É isso que eu vou ver no ultrassom, tá? E aí é que normalmente no ultrassom nós fazemos sempre varreduras transversais e varreduras longitudinais. Então, quando eu faço esse corte de forma, eu chamo isso de transversal. E quando eu coloco o transdutor em pé, eu chamo isso de longitudinal. Então, aqui, isso aqui é padrão no mundo inteiro, o nome dessas zonas, aonde eu avalio tanto o ligamento como os tendões. E eu também consigo avaliar a articulação, porque eu vou conseguir ver a membrana sinovial, no ultrassom, eu vou conseguir ver a cartilagem, eu vou conseguir, às vezes, avaliar o aspecto do líquido sinovial, se ele está com mais celularidade ou com menos, pelo ultrassom, mudando a ecogenicidade. E aí aqui é só uma imagem
o 2A seria esse corte aqui, ó. Essa altura, então, aqui, na imagem transversal, eu vou conseguir ver. Quem é esse mesmo? Ó, Tendão flexor aqui é o digital. metacarpo. Oi? Tendão flexor digital superficial. Exatamente. Depois do superficial vem quem? Tendão flexor digital profundo. Nesse corte 2A, eu posso estar vendo quem aqui, ó? O jack inferior. Isso, que é o ligamento acessório do tendão flexor digital profundo. E depois, o ligamento suspensor do boleto. Aqui, ele ainda não se bifurcou. Lembra que o suspensor do boleto, ele vem e se bifurca, insere nos sesamoides? Sim. Lembram disso? Uhum. Aqui ele ainda não bifurcou nessa altura. E aqui eu tenho, porque no ultrassom, eu também consigo ver o periósteo. Então, às vezes, eu não consigo ver um edema de periósteo, mas às vezes eu tenho alguma alteração de uma esclerose óssea, eu já consigo também avaliar no ultrassom. E uma coisa muito legal do ultrassom, aqui eu tenho um corte transversal, aqui eu tenho, isso aqui é só uma sombra, aí aqui eu tenho o tendão flexor digital superficial, e aqui eu tenho o profundo. Aqui eu tenho a mesma região. Olha o que eu tenho aqui. Lesão. Uma lesão. Por que eu sei que tem uma lesão? Porque eu não tenho fibra. Aí eu tenho a presença de uma hemorragia. Então, concorda que quando eu palpo a canela de um cavalo, ele dói? Eu não consigo falar se está doendo aqui, se está doendo aqui, se está doendo aqui, se está doendo aqui. Eu não consigo ser tão específica assim na palpação. Então, o meu exame de imagem, ele vai me ajudar a localizar com exatidão a lesão. E também o meu prognóstico, saber se esse cavalo volta ou não para atividade esportiva, quais serão as sequelas dessa recuperação e que tipo de tratamento eu preciso escolher, vai muitas vezes de acordo com o tamanho da lesão. Quantos por cento do tendão eu tenho rompido? Ah, mas o tendão não rompeu, professora, tá ligado aí. Não estou dizendo o tendão, mas as fibras tendinhas. Quantos por cento dessas fibras estão rompidas? Então, aí eu consigo estabelecer quanto tempo eu vou ter que ter de repouso, qual seria eu consigo escolher com maior lucidez qual é a terapêutica que eu vou usar. Às vezes é um cavalo que eu vou conseguir resolver com repouso, massagem e anti-inflamatório. Às vezes é um cavalo que eu consigo utilizar plasma rico em plaqueta. Às vezes é um cavalo que eu preciso de um ultrassom terapêutico para ajudar a alinhar as fibras. Às vezes é um que eu preciso de célula-tronco. E eu só sei falar isso, eu só sei escolher isso se eu tiver o exame de imagem. Tá? E até uma outra coisa bastante importante, a gente usa muito ultrassom hoje em dia para fazer tratamento, porque exemplo, eu vou usar a lesão tá aqui, ó. Isso é lesão, isso é lesão. Essas mesmas lesões aparecem aqui no corte, esse é o mesmo cavalo, não é o cavalo dessa foto, tá? Coloquei só o edema aqui para a gente lembrar como é a tendinite. Esse é o corte longitudinal e o corte transversal. Então, se eu vou usar, exemplo, terapia com célula-tronco, posso ligar no laboratório, pedir célula, tem vários tipos de célula, tem célula autóloga e halogênica. Então, às vezes eu preciso coletar do próprio cavalo para mandar para o laboratório e cultivar essas células, e depois volta e eu aplico. Ou também existem tratamentos que o laboratório já manda direto à célula, que são células halogênicas. Eu preciso, o volume que vem é pequeno, eu preciso injetar exatamente na lesão. Porque até se eu injetar em outro lugar, eu posso provocar fibrose. E aí eu posso piorar. Não adianta nada deixar aqui e aqui fazer fibrose. Lembra que o tendão é como um elástico. Então, eu tenho tipos de colágeno diferentes. Se eu produzir um colágeno mais rico em fibronectina, vai ficar mais duro. E aí não vai adiantar nada. O cavalo vai mancar do mesmo jeito.
Então, como é que eu vou ter certeza que a lesão é aqui, que o defeito é aqui? Com ultrassom. E aí, juntamente com o ultrassom, eu vou colocar a agulha nesse tendão e vou aplicar o tratamento que eu quero, certo? Aí eu coloquei uma comparaçãozinha aqui, de visualizar a normalidade de tecidos mole, membrana sinovial, e até ser mais sensível nos casos que eu disse de remodelação periarticular, osteofitose, que às vezes ainda não vai aparecer no raio-x. E tudo isso eu consigo ver, isso aqui eu não vejo no raio-x, isso aqui eu não vejo no raio-x, eu consigo ver no ultrassom, mesmo sendo o exame de uma articulação. Porque quando você pensa, articulação, raio-x, nem sempre, certo? E aqui eu coloquei, isso aqui é a Cíntia, que faz ultrassom aqui na nossa equipe e trabalha com terapias com ozônio. Então, também exemplo na tendinite, eu podia muito bem escolher tratamento com ozonioterapia. Tá? Depende muito da minha lesão, depende muito do proprietário, depende muito do que o cavalo faz para eu escolher a terapia. Tem vários tratamentos que dão certo. Não existe um tratamento específico, só aquilo funciona. Então, eu preciso saber qual escolher. Então, meu ultrassom ele vai servir tanto para o meu diagnóstico, quanto eu também vou ter aplicações terapêuticas, certo? Dúvidas? E aqui, acho que vocês ainda vão ter uma aula, peraí. Uma aula sobre termografia com a professora Amanda, se eu não me engano. Mas eu acho que é a termografia não aplicada para o diagnóstico, como a gente vai ver aqui. Isso, é isso mesmo. Depois da aula do Anderson, a gente vai ter uma aula de termografia. Tá. Então, assim, vou falar um pouquinho da termografia. Quando eu vi isso pela primeira vez, sabe quando você fala assim, agora eu não preciso mais ver o cavalo claudicando, agora eu não preciso mais ficar, perder um dia. Eu já fiquei 2 dias examinando um cavalo para descobrir onde era exatamente o problema. E às vezes eu já fiquei 2 dias e não descobri onde era exatamente o problema. Então, quando eu vi a termografia, eu falei, meu Deus, resolveu o problema. Porque a termografia nada mais é que uma câmera. Eu também. Primeira vez que eu vi, eu falei, pronto. Você também achou? Com certeza. Eu juro. E eu conheci a termografia por um equipamento celular da Cat, que eu falei, gente, ainda tá no celular, meu Deus. Estamos salvos. Mas não é bem assim. Né? Estamos salvos. Exatamente. Porque, na verdade, o que o aparelho de termografia ele faz? Ele detecta a temperatura. E essa detecção de temperatura vai aparecer para a gente nesse scanner com padrões de cor diferentes. Então, quando você vê uma termografia, exemplo, essa é a primeira imagem aqui, dos membros anteriores. Você vai ter uma escala aqui embaixo, estão vendo de 27 a 37? Que isso aqui é referente à temperatura. Então, de acordo com a coloração, é a temperatura. Vamos lembrar lá. Inflamação aumenta, faz vasoconstricção, mas aumenta a vascularização. E tem rubor, lembra os sinais cardeais da inflamação? Rubor, calor, dor, perda da função. Então, rubor e calor é porque chega muito sangue. Então, se chega sangue, fica mais quente. Então, aonde está inflamado, fica mais quente. Então, vai ficar vermelho. Certo? Então, eu passo o negócio no cavalo. Olha aqui essa última imagem. Vejo com a... Gente, é muito simples, tá? É realmente isso aqui, ó. E essa primeira câmera que parece um celular, uma câmera fotográfica daquelas antigas. E esse outro aqui que já é um equipamento um pouquinho diferente, que tem uma forma de você empunhar ele diferente. Só. E existe até, como a Amanda disse, no celular. Ótimo. Esse cavalo que está aparecendo inteiro aí, todos esses lugares que está vermelho significa que está inflamado? Oiê! Cadê o Caio? O Repete, Richard? professor, eu não ouvi, deu uma cortada. Tô vendo, professora. Não tem mulher nessa turma? Não que eu queira puxar sardinha, mas assim,
Atualmente, nos hospitais de cavalo, só tem mulher. Nos laboratórios de reprodução também. Mas aqui na sala tá todo mundo quietinho, acho que ainda acordando do domingão, da live do Zeneto e Cristiano. Acho que é isso, viu, Nubia? Gente, ainda bem que eu não bebo. Porque se eu bebesse, eu não tava nem aqui a hora dessa. Tenho certeza que um monte de gente faltou, porque, nossa senhora, adorei. Eu não assisti tudo, mas o pedaço que eu assisti, verdade. E aí, turma, tá, esses pontos Camila, mais não vai ter nenhuma mulher pra falar pontos em comigo? vermelho aí estão inflamados? O que Eu vocês tô acham? aqui, eu tô Cadê? aqui, Alguém? mas eu não entendo de cavalos, então eu tô em silêncio. Mas se Tá. arriscam, mas se Então, arriscam. não tem problema. Vamos lá, eu vou falar de novo. Como é seu nome? Karina, Ó, o erro já tem. E se a gente não erra, a gente não aprende. Prova que você tira 10, você aproveita 6% dela. Prova que você tira 3, que você tem que estudar para poder passar no exame. Quando você vai para o exame, que depende da faculdade, na onde eu dava aula, você tirou 3, nem vai para o exame, já reprovou direto, você aprende. Porque daí você fala, meu Deus, eu tenho que estudar isso direito, eu tenho que entender isso. Então, não tem problema errar. É errando que a gente aprende. Sério. Ó, quando um lugar está inflamado, ele tem calor e tem rubor. Então, ele fica mais quente e ele fica mais vermelho. Quando eu consigo visualizar a coloração de uma determinada mucosa. Por que fica mais quente e fica mais vermelho? Porque chega mais sangue. Porque chega ali, alguns lugares faz até vasoconstricção, só que abre novos vasos, então tem mais sangue na região. Aí aqui significa que aonde está, ó, isso aqui está em Fahrenheit, eu não sei fazer de cabeça a conversão. Mas aonde está mais vermelho, significa que está mais quente. Então, o que diz isso pra gente? Essas áreas que estão vermelhas, que eu chamo de red spot, são áreas que estão inflamadas. Então, esse cavalo aqui, ó... 33,7 graus, 92,7 no... Então, na tábua ali do pescoço, na virilha e o tudo. subaco. Aonde está vermelho, está inflamado. Caramba! Tá, então o cavalo está com problema em todos esses lugares? Não, ele não tá inflamado, Eu não. acho que Por conta da transpiração? é isso que eu ia falar, onde mais o cavalo soa, não é onde tem mais... Esse é o problema da termografia. Porque assim, parece lindo. Mas se... influencia bastante. Exemplo, se vocês ficarem em pé por meia hora, ou 1 hora, em pé, sem mudar a posição, não começa... Se você passar um termógrafo no seu pé, você vai ver que a temperatura está muito mais quente. Porque fez uma vasoconstricção ali, porque o fluxo sanguíneo está diminuído. Então, esquenta. Então, às vezes eu abro uma cocheira de um cavalo que está com problema no pé direito, mas aí, como o pé direito está doendo, ele fica o tempo inteiro apoiando no pé esquerdo. Aí, qual pé vai estar com mais calor? O esquerdo. E aonde que dói? O direito. Você tira um cavalo da pista, ele vai estar... Esse aqui está pouco vermelho perto do que fica um cavalo que saiu da atividade esportiva. Você não vai conseguir diferenciar. Então, mais uma vez, a termografia, ela é muito boa. Só que eu tenho até interferência do ambiente. Às vezes, se eu olho a mesma região dentro da cocheira, dá uma temperatura. Eu jogo essa região, eu vou avaliar a mesma região, eu tiro o cavalo da cocheira e coloco ele lá no banhador, dá outra temperatura. Então, é uma técnica, assim, bastante questionada, porque você tem que ter experiência, porque eu preciso conhecer o que é fisiológico. Eu preciso ter esse discernimento. Não, mas espera aí. O cavalo não está apoiando na direita, ele está apoiando o tempo inteiro na esquerda. Então, é claro que o fluxo vai estar diferente, e é claro que vai estar mais quente. Agora, é totalmente diferente quando a gente pega essa imagem do meio aqui, ó. Nessa imagem do meio, nós temos um casco. O cavalo está até de ferradura. Esse cavalo, eu já examinei, eu fiz um teste do pensamento, tá doendo na região do talão. Aí, eu venho com o termógrafo e avalio e vejo um ponto, apenas um ponto, muito mais quente.
Isso aí pode ser o diagnóstico para mim de uma broca. Então, a termografia é boa, muito boa. Porém, eu preciso saber interpretar. Então, não adianta, porque quando apareceu a termografia, e se a gente comparar com os outros equipamentos de diagnóstico, ela não é tão cara. Um raio-x digital é no mínimo R$180 mil, no mínimo. O ultrassom é mais barato, mas também não compara com a termografia. Um ultrassom bom você vai comprar por 30 mil. Porque é diferente o ultrassom que você usa para o sistema locomotor do que o que você usa somente para diagnóstico de reprodução. Você consegue até com a loca lá de R$3 mil, você consegue. Ver folículo, ver embrião, mas para o sistema locomotor eu preciso de um aparelho melhor, com a transmissão de imagem melhor. Vai custar uns 30 mil. Um termógrafo eu compro por R$6 mil. Você fala, nossa, nem preciso mais de raio-x, não preciso de ultrassom, compro o termógrafo. Porque é lindo quando você vê, de verdade. A Amanda disse a experiência dela também. Eu, quando vi pela primeira vez, falei, gente, isso é muito bom. Mas a gente tem que lembrar da fisiologia, que esquenta pelo movimento, também pela ausência do movimento. Nem sempre um aumento do fluxo sanguíneo significa um processo inflamatório, significa um problema. É aquela velha máxima, né, Nubia, que eu acho que é importante a gente lembrar. Toda tecnologia é bem-vinda, desde que ela ela possa ser bem utilizada. Então, a gente tem que entender da tecnologia, porque senão é um desastre. Né? Às vezes, o termógrafo é um dos maiores exemplos que a gente tem atualmente, né? Porque ele está bem atual, né? Então, ele chegou e um monte de gente publicou uma gama de trabalho aí que você olha e fala, tá, e o que isso me diz? Nada. Porque Exatamente. faz pouco tempo que as pessoas realmente aprenderam a usar esse equipamento. A gente vai ver depois mais coisas sobre ele na nossa aula, com o 7º período, né? Mas é isso aí mesmo que você falou, ficou muito bem ilustrado com as imagens e essa experiência. O celular funciona? O da Caterpillar? O da Caterpillar? Eu não sei em qual programa que ele roda. Richard, na verdade, ele é uma boa ferramenta. Mas, assim, para diagnóstico por imagem, né, em animais, a gente não tem recomendado, né? Então, o pessoal usa muito para fazer diagnóstico de pastagem degradada, solo, né? Que são coisas que têm uma menor variação, né? E até porque não tem exercício, né, fisiologicamente, né, o ambiente incidindo um calor sobre determinada superfície, aí você isola o ambiente e avalia. No animal a gente não tem como fazer isso, tem interferência intrínseca, né, tem interferência do animal. Então a gente precisa de câmeras um pouco mais elaboradas, né, a Núbia falou aí de um termógrafo que a gente consegue adquirir com 6, 7 mil reais, mas assim, um bom termógrafo hoje, para uso clínico mesmo, ele está em torno aí de uns 8 a 10 mil reais. Tá? A gente tem que lembrar que o dólar está R$6, né? É isso, justamente. É bem isso. E nos últimos dias a gente tem esse agravamento aí. Bom, vamos lá. Vocês querem fazer... Gente, eu falo, hein? 3h30. Vocês querem fazer um intervalinho? Pois é. Amanda? Não, continua, tá legal. Não, eu acho que a gente pode continuar, Nubia, porque daí Fazer diretão. Porque daí a gente fecha até às 16, que é o horário da aula deles, né? Porque daí eu não sei se você consegue eu vou terminar. acelerar, tá bom? Tá, mas você fique à vontade para participar e quem quiser mandar as perguntas, as dúvidas, eu já falei, mas vou reforçar, coloquem no chat que eu tô com ele aberto aqui e eu vou anotar tudo e a gente passa. O que não der para responder aqui durante a aula, a Núbia depois responde para vocês, eu repasso a informação, tá bom? Fiquem à vontade mesmo e aproveitem, pessoal. Bom, eu vou falar mais rápido então da cintilografia. A cintilografia é um equipamento nuclear que eu preciso administrar no cavalo um radiofármaco, e aí eu vou esperar um tempo para esse radiofármaco se distribuir. Ele tem uma maior ligação com o interstício da matriz óssea, e aí eu consigo fazer uma varredura óssea. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei avaliar exame de cintilografia nuclear. Eu nunca pedi um exame de cintilografia nuclear, a não ser, exemplo, em pesquisa. Então, a gente tem vários experimentos ali, que agora, recentemente, a gente fez cintilografia de 12 animais. Só que isso
nem adianta mandar o laudo. Na verdade, existe uma conversa com o médico veterinário que vai laudar essas imagens. Eu vou mostrar para vocês o que aparece aqui na cintilografia. A cintilografia é especificamente uma varredura óssea. Eu posso dizer até que ela é por favor, uma termografia só do osso. Só que ao invés de ela detectar a temperatura, ela vai detectar a presença daquele radiofármaco, que tem uma maior afinidade com a matriz óssea. E aí também tem uma afinidade biológica com essa matriz óssea. Então, exemplo, se faz muita cintilografia nuclear em cavalos de alto rendimento de jockey, porque cavalo de jockey faz muita fratura por estresse. Fratura por estresse são aquelas fraturas que faz uma linha de fratura, porém não tem um desalinhamento ósseo, você não tem um defeito ósseo. Ele só desarranjou as células, ele só está com uma menor calcificação naquela região. Eu já considero uma fratura que perde da matriz óssea. Só que se esses cavalos continuarem no exercício, vocês lembram de um vídeo de um cavalo, de um derby de Kentucky? É um derby, não sei se é da época de vocês já vê isso, mas como é um vídeo bem famoso, depois eu posso até procurar e enviar para vocês. E o cavalo está correndo, ganhando a corrida, e de repente ele bate a pata no chão e ele quebra a canela no meio. Tipo aquele... Como chama aquele moço lá que quebrou mesmo? Anderson Silva. Esse. Tipo o Anderson Silva, só que sem ninguém encostar no cavalo. Então, isso é muito comum em cavalo de corrida, porque possivelmente aquele cavalo já tinha uma fratura. Só que não era uma fratura que a gente consegue detectar. Esse tipo de fratura a gente não detecta nem no raio-x. Eu chamo fratura por estresse. Então, aqui no Brasil, o hospital particular que faz cintilografia fica lá em Petrópolis. É o Horse Center. É o único hospital particular que faz cintilografia. Mas uma coisa muito importante, obrigatoriamente, para eu mandar o cavalo para cintilografia, eu tenho que mandar o cavalo com o vídeo do meu exame físico. Então, ele vai avaliar também, a pessoa que vai fazer esse laudo. O meu cavalo andando em linha reta, em círculo, trotando, flexionando aquele membro que eu tenha suspeita, com o exame de raio-x, e aí ele vai para a cintilografia. Eu não mando o cavalo para a cintilografia só porque eu acho que ele pode ter uma fratura de canela, uma fratura por estresse. Tá? Então, é um exame mais específico. Tá? Uma coisa muito importante, olha o tamanho desse equipamento. Essa imagem aqui é ali no Horse Center mesmo, tá? Essa daqui é a Bruna, veterinária que trabalha lá. É um equipamento gigantesco. Esse cavalo entra extremamente sedado. Então, tem uma preparação antes do exame e pós o exame. Porque sedação, lembra? Sedação pode dar o quê no cavalo? Todo fármaco sedativo faz o quê? Tipo, motilidade. Diminui a motilidade gastrointestinal. E aí, depois eu posso ter uma cólicazinha. Então, é claro que o consumo de alimento desse cavalo já diminuiu dias antes, depois também. Esse cavalo, eu não vou simplesmente terminar o exame e colocar ele num trailer para ir embora, ele vai ter que ser acompanhado, monitorado, para depois ele ir embora. Então, não são coisas tão, assim, automáticas, tá? Bom, aqui eu coloquei para vocês visualizarem, que é até uma imagem, esse caso está publicado no Horse Center, tá? É um caso onde tem uma fratura por estresse. Isso aqui é raio-x. Isso aqui é imagem de cintilografia. Tá? Isso aqui tá normal. Isso aqui indica que nesta região, que para mim tá tudo igual, tá, gente? Vou ser muito sincera, tem uma inflamação óssea. Então é um exame muito específico. E eles não olham esse exame sozinhos, sempre acompanhando o raio-x. E no raio-x não tem alteração nenhuma. Certo? Então, está disponível, ainda é muito novo no Brasil. Não é um exame novo, tá, gente? Mas se utiliza muito pouco, porque aqui a gente não tem cavalos de tão alto rendimento igual nós temos em outros países. Existem locais no mundo que é muito engraçado que você vê assim,
eles torcem para o cavalo, igual a gente torce para time. Eu não torço para time de futebol nenhum, mas enfim. Igual o brasileiro torce para time de futebol. Tem time, tem camisa, porque eles torcem para aquele determinado cavalo. Então, realmente, o investimento é cultural. É igual a gente vai do estádio ver futebol, eles vão lá ver corrida de cavalo. Então, nesses locais, isso são exames que tem tudo quanto é clínica. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar a cintilografia em um monte de hospital particular. Já no Brasil, a gente tem em um lugar, tá? E aqui algumas imagens. Essa imagem aqui é melhor, tá? Isso aqui é de um trabalho que mostra, isso aqui são as fraturas por estresse. Tá? Aqui é na quartela. Então, deixa eu explicar uma coisa. Isso é uma fratura por estresse, mas se eu tirar um raio-x ainda não está fraturado. Por que eles chamam de fratura por estresse? Porque eu tenho uma diminuição da densidade óssea ali. Então, se esse cavalo continuar no mesmo exercício, ele pode quebrar. É o trauma repetitivo que faz com que ele quebre. Às vezes é um cavalo que está desalinhado de casco, por isso está pisando torto, está forçando tanto uma região óssea. Tá? Então, eu consigo ver tudo isso através da cintilografia. Ainda não é a nossa rotina. Tá? A gente ainda está um pouco longe disso, e eu acredito que isso aqui nem vai ser realidade para dependendo do tipo de sorte que o cavalo faz. Tá? Eu coloquei coloquei esse videozinho aqui. Ele é de uma universidade, só para vocês entenderem o exame, é bem rapidinho. Não tem áudio, tá? Professora, a ressonância faz só lá também, em Petrópolis? Ou na USP já faz? Eu já vou falar de ressonância. Não, na USP não, na Unesp de Botucatu. Então, só para a gente entender. Eu preciso obrigatoriamente exercitar o cavalo por no mínimo 20 minutos. Depois eu coloco esse cavalo com uma manta com um material que tem uma especificidade radioativa para puxar todo o produto que eu vou fazer intravenoso, o radiofármaco. Aí, depois de um tempo, eu vou sedar esse cavalo e vou levar esse cavalo para o exame de cintilografia. Então, tem todo um preparo. E aí, depois que eu vou avaliar essas imagens, sempre comparando com as alterações clínicas e com o raio-x. Tá? Então, já é um exame bem mais específico. Olha para um cavalo de jockey ficar bonitinho assim, quietinho, dá um trabalho. E aí tá mostrando só quando você precisa fazer isso do casco, e daí o posicionamento é diferente, o cavalo precisa colocar o casco em cima. Demora uns minutinhos essa varredura. Então, não é um exame... Primeiro, não é um exame barato e não é um exame tão simples. Uma varredura vai custar aí, em média, por região, uns R$2.000. Região, tá? Casco, quartela, cada um é uma região. Eu ia fazer agora essa pergunta dessa questão do preço, porque normalmente é a pergunta que o proprietário vai fazer, né, para o veterinário. E aí, como é uma coisa que, embora seja distante, é interessante saber, eu não sabia o valor de uma avaliação. Enfim, aí nós chegamos na linda ressonância magnética. A ressonância magnética, ela é considerada como padrão ouro. Por que padrão ouro? Porque a ressonância magnética eu consigo ver tanto alterações de tecidos moles, quanto alterações ósseas, e eu tenho uma imagem dinâmica. O resultado que ela me dá é a mistura de um ultrassom com um raio-x. Então eu consigo, assim, resolver os meus problemas. Mas depende. Por quê? A ressonância magnética, ela tem algumas vantagens. Ela não usa radiação, ela consegue uma imagem muito bonita do membro. Eu vou mostrar uns videozinhos para vocês aqui. Eu não consigo rodar essa imagem em todos os programas, então eu filmei para vocês verem, tá? Eu preciso ter um programa específico e daí eu não consigo abrir aqui a tela compartilhado. E o problema da ressonância é que ela ainda está restrita a membros, porções baixas de membros, tá? E cabeça. Existem 2 equipamentos de ressonância magnética mais comum. O equipamento que eu faço com o cavalo em estação, que é esse que vocês estão vendo aqui. Então, aqui eu tenho
o magneto, e aqui eu tenho um equipamento que eu envolvo o membro, e eu faço a leitura, que eu só consigo fazer a leitura de canela, boleto, quartela e casco. Nesse equipamento de solo, eu não consigo fazer nem do carpo. E aí, esse cavalo tem que estar extremamente sedado. Eu fiquei agora, recentemente, tem semana retrasada, eu fiquei 12 dias só fazendo ressonância em cavalo. É assim, uma paciência, porque se o cavalo respira e dá aquela tremidinha, pode ter interferência na imagem. Esse tipo de equipamento de ressonância magnética, eu faço uma sedação muito pesada no cavalo e o cavalo tem que ficar ali paradinho. Existe um equipamento que... Peraí que eu já volto aqui. Ah, não coloquei o deitado? Não, desculpa. Achei que eu tivesse colocado uma outra imagem. Existe um equipamento que eu preciso fazer anestesia geral, e aí esse cavalo vai deitar em uma mesa, igual eu vou fazer para tomografia, e aí eu consigo fazer também as imagens da cabeça ou dos membros. Só que é totalmente diferente. Anestesia geral, todos os riscos de uma anestesia, depois a recuperação desse cavalo, e o custo é bem maior. Atualmente, um exame de ressonância magnética, exemplo, eu quero fazer do boleto, ele custa, em média, R$3.000. Do boleto, um boleto. E normalmente é feito o exame dos dois, exemplo, a minha suspeita é no boleto direito, mas o hospital sempre vai fazer o exame dos dois boletos, porque faz uma imagem comparada também. Eu falo que a nossa frustração quando a gente começa a estudar exame de imagem é que a gente acha que vai vir escrito no laudo. Tem problema na porção medial do sesamoide. A gente acha que vai vir assim, exatamente onde está o problema e o que você faz. E não é bem assim. É uma avaliação. Tá? Aí aqui eu tenho as imagens de ressonância magnética. Só que essas imagens aqui, eu congelei as imagens para vocês verem. Isso aqui é o mesmo boleto. Eu chamo de varredura. Ele faz vários cortes. Então eu vou tendo muitas imagens. E aí eu vou comparando todas essas imagens. Um detalhe muito importante, essas imagens são comparadas sempre com o raio-x e com o exame de claudicação. Nunca é sozinho. Aqui é a mesma região do boleto, porém outros cortes. Aqui eu vejo tudo. Eu vejo veia, eu vejo artéria, eu vejo ligamento, osso, cartilagem, eu vejo tudo. Tá? Só que é um exame bastante... quem faz esses laudos, exemplo, até no Horse Center, a pessoa que produz esse laudo, ela nem está no Brasil. Quem faz o laudo lá é uma pessoa que atualmente está na França. Então, faz toda a varredura, compartilha a imagem, compartilha o histórico do cavalo, compartilha o exame de claudicação, a imagem, e compartilha o raio-x. E aí vai ser estudado essas imagens e produzido um laudo. Aí aqui eu vou tentar rodar esses videozinhos aqui para vocês entenderem. Na verdade, quando eu estou fazendo a leitura, eu consigo passar o mouse e eu vou aprofundando ou superficializando esses cortes. Só que o programa não ia rodar aqui, então eu fiz vídeo. Então é meio que assim, ó, olha esse primeiro quadradinho, tá? Isso aqui é a pele. E aí, ele vai... Opa. Ixi. Aí que eu não consegui colocar rodar de novo. Deixa eu ver se eu consigo outro. Aí. Ó, de novo. Ele vai fazendo cortes. Aí aqui na porção lateral, o mesmo membro. O primeiro vídeo, o segundo vídeo. Tá? É uma imagem linda, que eu consigo juntar o que eu encontro no ultrassom e o que eu encontro no raio-x. Mas eu não faço uma ressonância sem antes ter feito esses estudos. E aí, se esses estudos não me elucidaram o problema,
aí eu parto para uma ressonância. Existem patologias mais específicas, como o edema ósseo. O edema ósseo seria uma alteração que acontece antes de uma lesão no osso subcondral. Então, num cavalo de alto rendimento, eu preciso diagnosticar antes. Lembra lá do começo que a gente falou? Então, eu vou mandar para ressonância, porque às vezes eu já encontro o edema. E eu já sei o que fazer. Às vezes eu diminuo o treinamento, às vezes eu já começo a fazer terapia celular. Então, eu vou usar esse tipo de exame, principalmente para cavalos de alto rendimento. Aí, aqui, só para a gente ter uma ideia, assim, do que a ressonância faz, identificar patologias do osso navicular é bastante difícil. Até o aparelho navicular, ele tem várias alterações clínicas específicas de um problema nele, mas não dá o nome de uma doença específica. Então, a gente chama de síndrome do navicular. E a síndrome do navicular foi muito tempo tratada assim, só paliativo. Infiltra, coloca uma ferradura, e não tratada diretamente o problema, tá? Com a ressonância magnética, a gente, aqui, ó, eu tenho uma lesão, que eu já tô tendo uma perda da mineralização do osso. Eu já tô tendo lise óssea, tá? Isso aí é uma das alterações da síndrome navicular. Bem mais grave, mas esse tipo de lesão, por causa da localização, às vezes eu não consigo identificar no raio-x. Então, por isso, eu parto para uma ressonância magnética. O tempo para se realizar uma ressonância magnética, em média, você fala que cada local você faz a varredura por 45 minutos. Só que esse cavalo não pode... Lembra que eu disse que se ele respira e dá aquela tremidinha de pele, interfere na imagem? Então, esse cavalo não pode mexer. Se eu cedo demais, ele meio que balança. Ele faz deambulação. Se eu cedo de menos, ele quer tirar a mão do lugar. Então, é meio que a gente demora, em média, 2 horas para fazer cada região, tá? Então, é um teste de paciência, tá? O cavalo fica lá bonitinho, apoiado. Essas imagens aqui esse bumerangue aqui, fui eu que fiz, tá? É lá no Horse Center. Então, lá o equipamento é em pé. Em Botucatu, que é o outro lugar que tem, eu preciso fazer anestesia geral, tá? Tem vantagens e desvantagens. Exemplo, na anestesia geral, eu iria fazer a leitura em 45 minutos, mas e o tempo que eu gastei para anestesiar o cavalo? E o tempo que vai demorar para recuperar esse cavalo? E o gasto da anestesia? Então, assim, você tem que pensar bem no que você vai escolher, tá? Então, aqui, até um amigo tirou essa foto e me mandou, sacaneando, que diz que é aquela cara assim, né? Olha o tamanho do bico. Eu não aguentava mais. Teve um dia que a gente fez 4 cavalos. Entrei nessa sala às 7 da manhã e saí de lá 9 da noite. Então, assim, ia sedando o tempo inteiro, monitorando o tempo inteiro. Então, não é tão simples assim. Ele ficou tirando sarro que dá para... Ressonância legal? Só avaliar o tamanho do bico da núbia. Aí você vai mudando a posição da mão, né? E esse cavalo precisa ficar lá bonitinho. Às vezes a gente passa sonda uretral, porque para ele não mudar o posicionamento quando ele quer urinar. Então, até o barulho no ambiente às vezes atrapalha. E aí eu coloquei aqui um livro, que é um guia básico, sobre ressonância magnética em equinos. E aí eu vou passar mais um videozinho para vocês. Estou acabando, não me matem. Que é lá do Horse Center, tá? Eu vou... Não, ia acelerar, mas deixa assim, é tão bonito. Pode deixar o vídeo, estamos no tempo aqui ainda. Mas acho que nem foi tão cansativo assim, né? Tá de boa. Legal. Gravou o vídeo. Gente, eu tentei produzir um vídeo desse na semana retrasada, esquece. Eu não nasci para tecnologia.
Aí, deixa eu explicar uma coisa. Esse vídeo tá... Peraí. Esse core é que nem uma abraçadeira. É que aqui no vídeo não deu para ver muito bem. E aí você tem o modelo dele, que é para o casco, para a quartela e para o boleto. Tá? Esse é o equipamento que vai passar todas as frequências e produzir a imagem. Então, exemplo, no primeiro dia, a gente foi lá e o Horse Center fez uma parceria, porque a pesquisa no Brasil é pobre, né? Então, a gente não tem aqui na USP ressonância magnética, e a gente precisava desse exame para poder finalizar um trabalho. No primeiro dia, a égua tá tão bonitinha, quase terminando, ela põe a mão para trás, e no que ela põe a mão para trás, ela quebra uma peça dessa. Eu já pensei assim, gente, o professor vai deixar eu e os outros pós-graduando que vieram para cá de pagamento. Falar, vocês vão trabalhar aí de escravo pro resto da vida para pagar esse trem. E você pensa assim, a gente não sabia onde enfiava a cara, né? Daí eu fiquei desesperada. Ele falou, não, esse equipamento aqui é simplesinho, é só um parafusinho de plástico, a gente mesmo já sabe trocar e tudo mais. Ele falou assim, não se preocupe, eu já tive uma situação que o cavalo do nada assustou e... Vocês estão vendo a seta? A mãozinha? Sim. Aqui, ó, é um espaço que eu não sei se vocês viram na foto anterior, vocês repararam, me cabe. Eu tenho 1,5 m, não, 1,56 m, por favor, tá? Um pouco mais de 1,5 m. Mal me cabe aqui. O cavalo assustou, pulou por cima dessa mesa e se imprensou nesse espaço. Eles tiveram que fazer eutanásia. Eles quase que esquartejaram o cavalo aí dentro para conseguir tirar o cavalo daí. Então, assim, parece muito simplesinho, mas cada animal reage de um jeito. Às vezes, a gente treina o cavalo, entra com ele 2, 3 dias seguidos nessa sala para ele ir se acostumando no ambiente. Então, o cavalo de jockey, que você olha para ele, ele está vindo para cima, parece onça, talvez é o exame que eu preciso fazer, mas aí não vai dar para eu fazer em pé. Aí sim eu tenho que fazer uma anestesia geral. Aí eu tenho custo maior, risco maior, mas às vezes é o que eu tenho que fazer, tá? Aí, enfim, o cavalo recupera e é isso. Aí, para finalizar, nós temos a tomografia computadorizada. Porém, a tomografia computadorizada, ela não deixa de ser um aparelho de raio-x, porém, que faz imagens bidimensionais em diversos ângulos, tá? E aí, essas imagens é um monte de raio-x, um monte. E aí, é reconstituída essa sequência de imagens. Então, não produz uma imagem tão dinâmica quanto da ressonância, mas também vai me dar aquele vídeo, eu consigo fazer um videozinho da tomografia.
Porém, a tomografia em equinos é mais utilizada principalmente para diagnóstico de patologia da cabeça. Isso a gente já faz com uma maior rotina. Dependendo do equipamento, eu também consigo fazer com o cavalo somente sedado. Tá? Hoje em dia tem muito problemas de dente, que é investigado também já com tomografia. E eu faço também bastante potro para avaliar parênquima pulmonar. Então já foge um pouquinho da nossa realidade do cavalo de esporte. Tá? Existe tomografia de membro? Existe. Mas eu não sei se alguém já fez tomografia, é o mesmo equipamento, é aquele tubo com um buraquinho no meio, tá? Então eu consigo fazer do cavalo de membro, mas também mediante anestesia geral inalatória. E o que eu tenho hoje em dia com a ressonância magnética, ela não deixa a desejar. Então, assim, eu não preciso, não é complementar. Se eu tenho ressonância, eu não preciso da tomografia. Então, a tomografia é mais específica para alguns casos. Exemplo, eu não faço a ressonância da cabeça, eu faço a tomografia. Eu não tenho imagem boa de ressonância de parênquima pulmonar de potro. Eu faço tomografia, tá? Então, já é um exame mais específico, tá? Ela só vai me oferecer vantagem se eu comparar com a radiografia. Se eu comparar com a ressonância, não, tá? São coisas com objetivos diferentes. Então, o principal uso da tomografia no mundo é para investigar principalmente doenças de interstícios, de potro. Por que potro? Porque o potro eu consigo colocar inteiro pelo tomógrafo, dependendo do tamanho, é claro. Já o cavalo não, é no máximo a cabeça ou os membros. Não tem ainda desenhos de aparelhos diferentes, que eu coloque um cavalo grande inteiro dentro de um tomógrafo, certo? Então, aqui um outro aparelho de tomografia, que eu faço de membro, mas também não passo o cavalo inteiro, tá? Anestesia geral inalatória, sempre. E aí, uma coisa bastante importante, nós falamos, então, das endoscopias, da termografia, da radiografia, da ultrassonografia, da tomo, da cintilografia e da ressonância magnética. Eu só troquei a sequência. Não esquece disso. Não existe uma modalidade de diagnóstico por imagem que seja perfeita. Outra coisa, o veterinário clínico, ele não existe a necessidade de você entender todos esses exames. Mas eu preciso saber qual eu vou escolher, eu preciso saber a sequência, tá? Então, muitas vezes, como a gente falou várias vezes, o que eu preciso é da combinação. Você fala, vou fazer ressonância. Tá, mas para fazer ressonância você precisa do raio-x. Então, e eu preciso sempre de um bom exame. Uma coisa que a gente não precisa ter medo, a inteligência artificial tá aí, mas ela jamais vai substituir o feeling da medicina, do médico, o feeling do pensamento médico. Sabe aquelas frasezinhas? Eu acho que vocês lembram de um livro do Feitosa. Ele tem várias frasezinhas, assim, eu falo que ele é até meio poético, mas ele é muito verdadeiro, mesmo na nossa atualidade, sendo um livro já um pouco antigo, quando ele fala assim, ensinar os olhos a ver, ensinar as mãos a sentir. Isso é verdadeiro. Nenhum exame deste substitui um bom exame físico. Sabe por quê? Você vai atender um cavalo lá no meio do Pantanal, às vezes, ou até de uma pessoa que não tem condição, e você vai ter que resolver o problema daquele cavalo. Ou você vai ter que, pelo menos, melhorar a qualidade de vida daquele cavalo. E às vezes você não vai ter esses exames. Então a gente precisa ter o feeling médico. E isso a gente vai desenvolvendo com o tempo, tá? É um dia após o outro. Uma coisa muito importante é que nem sempre os achados de imagem correlacionam com a clínica. Uma coisa que a gente vê muito, a pessoa fala, mas já faz um raio-x que eu vou precisar. Mas aí às vezes você já é induzido, entendeu? Às vezes eu peço um raio-x antes de fazer o exame físico do cavalo e eu vejo uma alteração no raio-x, eu falo, certeza que é no boleto. Você viu? Tinha um osteófito lá na porção lateral do metacarpo. Então, é isso que ele está sentindo. E às vezes não é. Mas aí eu vi o achado de imagem, eu já induzo a pensar que é aquele problema, tá? Então,
A geração de imagem normal, ela também é valiosa, porque às vezes eu elimino alguma possibilidade, como eu disse. Às vezes eu peço raio-x, mas eu sei que o problema é tendíneo, mas eu quero excluir um problema ósseo. Tá? E o diagnóstico, ele é importante porque muitas vezes é o diagnóstico que vai ser o nosso primeiro passo para um bom plano de tratamento. Tá? Às vezes vocês vão atender cavalos que vocês não vão conseguir solucionar o problema. Porém, se você deixar isso muito claro para o proprietário, ele vai entender, ele vai falar, não, mas espera aí, fulano me falou que esse cavalo ele ia tratar, mas que ele não ia voltar para a atividade esportiva como antes por causa disso, disso e disso. Então, na clínica, na rotina clínica, a verdade é, acho que qualquer ponto da vida, mas a verdade é melhor colocada. E quando você não sabe, você pode muito bem virar e falar assim, olha, não é a minha especialidade, ou eu não atendo tantos casos, eu vou ver com um colega. A coisa que a gente mais faz é consultar um colega. Porque, como eu disse no início para vocês, é uma conversa, né? Eu sei que só eu falei, né? Foi um monólogo, mas é uma troca de experiência. Eu não disse em nenhum momento uma verdade absoluta. Eu juro que eu tentei falar rápido, né? Mas são muitos exames, e aqui eu indico para vocês alguns livros. Vocês estão vendo os livros? Sim. Oiê! Estão Então, vendo os sim. livros? Tá. Esse verdinho aqui, ó, é o mesmo que esse vermelhinho, que é o mesmo que esse aqui. Tá? Só é a edição nova, a 7ª edição, ainda não tem em português. Mas é a Bíblia do sistema locomotor, tá? E aí, quem tá falando, Matheus? Tá aberto o microfone? Tá aqui, gente. De vez em quando vocês vão ouvir um latidinho, que é o Todd, e senão uns gritos, mamãe me pega, é o Matheus, tá? E aí, esse livrinho aqui, mesmo sendo a edição antiga, sendo a 5ª edição, ou a 4ª, que é o marronzinho aqui embaixo, ele ainda é verdadeiro. Então, a gente precisa começar da base. E uma coisa importante, não existe medicina sem anatomia, certo? Deixa eu ver a carinha de vocês. Ai, acabei. Ufa. Parecia que não ia acabar, mas terminou, né? Parecia. Fala, gente, que mulher doida, ela não para de falar nunca. Não. Pessoal, vocês estão aí? Se quiserem abrir moderadamente os microfones. Não recebi nenhuma pergunta aqui via chat. Com certeza elas virão depois pelo WhatsApp. E aí eu repasso para a Núbia. Se fiquem à vontade. Eu sei que tem uma galera do nono que não me conhece, né, ainda. Além de eu ser nova na instituição, a gente ainda não pôde se conhecer. Eu não pude conhecer todos, né, pessoalmente. Aí, ó, chegou o Perinha aqui. Você pode terminar, Núbia. Você ainda quer falar mais alguma coisa? Está sem o microfone. Uai. Pessoal, vocês Oi. conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Tá. Núbia, tá me ouvindo? Gente, eu não vejo vocês nem pelo chat, nem pelo microfone, não escuto. É que a outra professora estava arrumando o cabelo, aí ela tirou o fone. Ah, agora que eu vi. Ó, entrou meu cabelo aqui tudo. Pessoal, então, como eu havia dito, essa foi uma das participações especiais, né, que a gente vai ter na disciplina de diagnóstico por imagem. Não sei se o pessoal do nono também acompanhou bem, acho que foi bom, né? Foi uma revisão bem boa aí para a vida. Eu queria... Foi bom? Foi bom. Demais. Ah, que top, então. Eu queria agradecer a professora Núbia, e eu quero explicar também o nosso copo igual. A gente não está tomando tereré comunitário, porque não pode, então vocês também não façam isso, tá? Tá individual aqui em casa. Mas eu convidei a Núbia, não foi por acaso,
ela faz parte da minha equipe, como ela mesmo disse, aí nós veterinários, a gente nunca trabalha sozinho. Por isso, até já falei algumas vezes no sétimo, acostumem-se a trabalhar em grupo, porque a gente não sabe de tudo. E às vezes você vai ser veterinário de equino, e aí você vai atender um proprietário que tem um cachorro, um gato, né? E aí você precisa ter alguém para pedir ajuda. E a Nubé é uma das minhas extensões. E além de tudo, eu tenho o privilégio dela fazer parte da minha família, por isso nosso copo é igual. E aí, por isso também que eu a convidei. Nubia, seu microfone está desligado. Tô vendo você gesticular aí, mas não te ouço. E aí, por isso que eu a convidei para essa aula de hoje, com o maior prazer e segurança. Eu sabia que vocês iam gostar de verdade, porque além de ser da minha família, ela é minha cunhada, irmã, né? E ela é minha veterana na faculdade, então faz mais ou menos 16 anos que eu tenho o privilégio de conviver e trabalhar com a Nubia. Então, eu sei bastante da competência dela. Pra vocês terem uma ideia, eu me lembro que eu entrei na faculdade, ela estava no 6º período e ela coordenava as atividades de estágio do hospital. Então, assim, eu sei que é muito competente e eu tenho certeza também que ela consegue direcionar vocês, né, no sentido de procurar estágio para quem precisar. Eu sei que ela pode ajudar a gente nisso, então quem tiver interesse, quem quiser o contato dela, eu posso passar depois. Então, sem mais muitas delongas, muito obrigada, Binha, pela aula de hoje. Para mim também foi muito bom, foi um aprendizado novamente, né? Recordar é viver. E eu espero que vocês também tenham aproveitado. A gente vai se falando para as próximas aulas. E até a próxima, pessoal. Nubia, quer falar mais alguma coisa? Professora Bia, sei que a professora Bia acompanhou a aula aí também. Nubia, seu microfone não está entrando. Obrigada, Amanda. Só queria agradecer. Não sei se está dando para ouvir. O meu também de vez em quando falha. Sim, tá top. Só para agradecer também a professora Nubia, achei assim, fenomenal a aula, essa parte de grandes, assim, todas as abordagens e todas as técnicas, achei que foi muito bom mesmo, bem explicativa e com propriedade, como você disse, né? Nada como quem está diretamente ali para explicar certinho para a gente. Justamente. Foi, acho que a gente, eu com a professora Bia, nesses últimos 15 dias, a nossa cabeça ficou bem quente para preparar para vocês aí uma sequência de conteúdos muito bacana e com bastante prioridade mesmo, né, de quem realmente está com as mãos na massa e tem isso como rotina. Porque para a gente entender, como a Nubia falou aí com vocês várias vezes, a gente não pode ter atendido só um animal, né, só um cavalo. Então, a gente tem que ter uma certa bagagem. E aí cada um de nós tem uma especialidade, né? Então acaba que quando a gente convida alguém, a gente consegue atender melhor. Gente, eu conheci a professora Nubia hoje, tá? Então, tudo que ela falou de anatomia, ela não puxou sardinha para mim, tá bom? É que eu sou do disciplina de anatomia, a turma do nono não teve essa oportunidade. Mas eu consegui ministrar as aulas para a turma do 7º. Então, eles tiveram anato comigo, então ela não puxou sardinha para mim, conheci também ela hoje. Núbia, seu microfone não está funcionando. Agora você vai ter que repetir tudo que você falou aí por último. Não deve ter sido muita coisa. Falar bastante de famílias. Não sei, acho que o pessoal do 7º, que está mais acostumado comigo, deve ter notado essa coincidência, né? Eu vou tirar a minha câmera aqui. Acho que o microfone da Núbia realmente parou de funcionar. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, mais alguma coisa para a gente discutir? Podemos encerrar por hoje? Podem responder aí, bota o microfone no ar. Então, nós vamos encerrar. Só para avisar, eu fiz a gravação da aula. E aí eu vou esperar o Team Link converter isso em vídeo. E aí eu vejo uma forma de disponibilizar para vocês. Vou colocar no YouTube, como a professora Bia vem fazendo. E eu comecei a aderir a essa nova modalidade dela. Aí eu coloco no YouTube e crio um link daqueles para vocês. E aí vocês conseguem assistir novamente, né? Ou mesmo aqueles alunos que não puderam estar aqui presentes também conseguem acesso a esse conteúdo. Certinho? Então, pessoal, o microfone da Nubia acho que realmente não vai ser mais hoje.
Fiquem com Deus, então. Bom descanso, boa aula e até semana que vem. Semana que vem a gente tem mais um especial aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.